O profeta que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre Balaão. Que bom que você chegou aqui no EstudoBíblico.net, o nosso canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a entender com mais clareza a fé cristã. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Balaão, que está registrado lá no livro de Números, capítulo 22, 23 e 24. Nós vamos conhecer a história desse profeta adivinho que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. É um estudo bastante interessante, muito rico de aprendizado para nossas vidas, onde vamos tirar algumas lições espirituais. Antes de nós aqui mergulharmos no estudo sobre Balaão, eu quero convidar você a assinar o nosso canal. Se você ainda não faz parte aqui do EstudoBíblico.net como um dos assinantes aqui desse canal, não perca tempo, assine o canal, acione lá o sininho para você receber notificações dos conteúdos que continuamente eu fico postando aqui no canal para ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Sem mais delongas, vamos agora mergulhar no estudo sobre a vida de Balaão, o profeta adivinho que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. Me acompanhe agora aqui nos slides. Bem, Balaão é um dos personagens mais fascinantes do Antigo Testamento. Ele não era israelita e ainda assim foi um profeta adivinho que se sujeitou aos comandos do Senhor. Estamos falando de uma pessoa que era conhecida como um profeta adivinho. Não era um profeta adivinho do povo de Israel, ele era de um outro povo. Entretanto, ele sabia da existência do Deus de Israel e se submeteu ao Deus de Israel diante de uma circunstância que ele viveu, onde estava sendo arquitetado um plano para amaldiçoar o povo de Israel. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Balaão. Em hebraico, o sentido do seu nome é desconhecido, porém pode estar associado à ideia de devorador ou à ideia de estrangeiro. Em outras palavras, não tem uma definição clara a respeito do nome de Balaão. Entretanto, há uma possibilidade de que seu nome esteja associado a esta ideia de um estrangeiro, a esta ideia de um devorador. Há outras ideias também, mas basicamente essas duas são as que mais assim prevalecem. Ele era um profeta adivinho que vivia em Petor, cidade da Mesopotâmia. Isso está registrado lá em Deuteronômio 23:4. Provavelmente a mesma Pitru que ficava a 19 quilômetros ao sul de Carquemes. Esse mapa que você está vendo aí, ele ilustra um pouco onde era a provável cidade onde ele morava, que era a cidade de Petro, né? A cidade de Petro. Ficava ali próximo à antiga cidade de Carquemes. Nesse mapa que você está vendo aqui, que é o mapa do Crescente Fértil, você tem aqui algumas regiões. Você tem, por exemplo, aqui a região do Egito, aqui a região da Península do Sinai, a terra de Canaã e a Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa entre rios, rio Eufrates e rio Tigre. A cidade de Petor, que era a cidade de Balaão, ficava aqui neste perímetro, na região da Síria, naqueles tempos conhecido como Arã. Aqui era a região da antiga Anatólia. Então é neste local onde estava habitando Balaão e que vai ter assim uma experiência muito interessante com o povo de Israel. Claro que uma experiência onde ele tinha como objetivo ou como uma missão que lhe fora confiada amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um homem que tinha grande fama como intérprete dos presságios divinos, provavelmente pela leitura das entranhas dos animais sacrificados. Você sabe que nos tempos antigos, dentre os vários povos que vinham dos diversos territórios de então, haviam os profetas dos deuses e das religiões. E havia uma prática muito comum entre os profetas e adivinhos daquele tempo, como no Antigo Egito, que era tentar traduzir a mensagem dos deuses analisando, observando as entranhas de animais. E o Balaão, ele era um profeta adivinho que conquistou muita fama em função desses recursos religiosos que ele utilizava. E provavelmente, sem dúvida nenhuma, um dos recursos que ele acabava utilizando era examinar aí as entranhas dos animais para traduzir a mensagem dos deuses para as pessoas.
Balaão, ele tinha algum conhecimento do Deus de Israel. Ele temia o avanço dos israelitas, pois julgava que ninguém poderia oferecer resistência a eles. Veja, o Balaão, ele não era um profeta que servia e adorava ao único Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas ele sabia deste Deus e ele, portanto, tinha um temor desse Deus, e ele também sabia, né, já começava a chegar também aos seus ouvidos as notícias a respeito do povo de Israel. O Balaque, rei de Moabe, firmou uma liga com os midianitas e enviou mensageiros a Balaão para que ele viesse ajudá-lo com as suas adivinhações. Vamos lembrar aqui de algo. Israel tinha saído do Egito sob a liderança de Moisés, e depois de ter peregrinado quase cerca de 40 anos pelo deserto, Israel agora estava caminhando em direção à terra de Canaã. Israel passou pela terra dos midianitas, dos edomitas e chegou ali às planícies de Moabe. O povo de Moabe ficou desesperado, ficou morrendo de medo do povo de Israel, porque era uma grande multidão, ficaram preocupados com as suas plantações, com as suas colheitas, da possibilidade de Israel poder dominá-los e subjugá-los como tinham feito com os outros povos. E aí, o rei de Moabe, chamado Balaque, ele faz um acordo, uma aliança ali com os líderes midianitas, e ele envia mensageiros até a cidade de Balaão para chamá-lo, para que Balaão pudesse lançar maldições contra o povo de Israel. Por quê? Porque na lógica de Balaque seria impossível ele vencer os israelitas. Entretanto, se Balaão, o famoso Balaão, e daqui a pouco você vai entender por quê, se Balaão liberasse maldições contra os israelitas, o Balaque tinha como convicção de que ele conseguiria vencer o povo, né? O povo de Israel. Balaão, ele não se sentiu tranquilo diante do convite e recebeu expressa proibição da parte de Deus ao iniciar a viagem. O que aconteceu foi o seguinte: quando Balaque, juntamente em aliança com os líderes midianitas, enviou para a cidade de Balaão, a cidade de Petró, né? Enviou ali os emissários, os mensageiros. Quando eles chegaram lá e transmitiram para o Balaão a proposta que o Balaque estava fazendo, o Balaão disse assim: ok, então eu vou consultar o Senhor, ou o Deus de Israel, para saber se eu devo ir ou não com vocês, né? E aí ele entende que não deveria ir, ele entende como Deus falando com ele para ele não ir, e ele manda falar lá para os emissários que Balaque tinha enviado: olha, eu não vou com vocês nessa viagem aí não, porque não dá para ir com vocês nesse projeto, nessa proposta que o Balaque fez de eu amaldiçoá-los. Dá uma olhadinha agora nesse mapa que você está vendo aqui. Esse mapa à direita está mostrando ali a região de Moabe. Na realidade você tem aqui, ó, aqui abaixo, você tem aqui a antiga terra, né? A região dos midianitas, a região dos edomitas e agora a região de Moabe. O Balaque era rei de Moabe, tá? E o povo de Moabe estava desesperado, morrendo de medo dos israelitas, porque os israelitas chegaram nas planícies de Moabe. E Balaque, ele ouvira relatos sobre as grandes conquistas desse povo, desse novo povo que vinha do Egito, e chamou Balaão para proferir maldição contra eles. Se você ler o livro de Números, capítulo 22, 23 e 24, ali vai mostrar essa narrativa quando Balaque, o rei dos Moabitas, o rei de Moabe, ele manda chamar o Balaão. Agora dá uma olhada aqui a distância entre o território de Moabe para a região onde estava Balaão. Esse mapa que você está vendo aí ilustra para nós isso. Esta aqui era a região de Moabe, e a região da cidade onde morava o Balaão é aqui, ó, nessa região de Arã, nessa região da Síria, e a distância era de cerca de 600 quilômetros. Então perceba comigo aí a distância onde se encontrava o Balaão. E o Balaque, portanto, ele manda chamar, né, o Balaão para vir ajudá-lo, lançando ali uma palavra de maldição contra o povo de Israel. 600 quilômetros. Esse mapa ilustra um pouquinho mais também para você poder ter uma ideia, né? Agora, vamos aqui pensar. Por que o Balaque
que está a cerca de 600 quilômetros distante de Balaão, lá no seu território, o território de Moabe, onde ele era rei. Por que ele manda chamar Balaão, que morava tão distante? Por causa da fama de Balaão. Balaão, o profeta adivinho, alcançou fama e notoriedade. E o Balaque, diante da ameaça dos israelitas, que agora estavam se aglomerando ali, né, ou estavam acampados, melhor dizendo, nas planícies de Moabe, o que o Balaque vai fazer? Caramba, quem vai me ajudar aí a amaldiçoar esse povo? Ora, vamos chamar o famoso profeta adivinho Balaão, que mora na cidade de Petor, lá na região de Arã, depois chamada Síria. E aí vai uma comitiva para lá, e como eu disse para você, essa comitiva que vai, ou esses emissários que vão, não era uma comitiva, eram emissários, transmite o recado para Balaão e Balaão decide não ir. Olha o que aconteceu. Balaão sentiu que não podia amaldiçoar a Israel e despachou os mensageiros de volta a Balaque. Ele entendeu que seria impossível amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Porém, Balaque enviou uma embaixada de mensageiros ainda mais honrosos, com promessas de recompensá-lo e honrá-lo. Balaão retrucou que não se deixaria tentar, mas que diria somente aquilo que Deus lhe permitisse dizer. Vamos aqui pensar, vamos aqui tentar entender o que aconteceu. O primeiro grupo de emissários vai até a cidade de Petor, lá em Arã, 600 quilômetros, para transmitir o recado do rei Balaque, o rei de Moabe, para que Balaão pudesse vir ajudá-los amaldiçoando o povo de Israel, para que assim Balaque pudesse vencer com o seu exército os israelitas. O Balaão consulta ao Senhor, consulta ao Deus de Israel, porque ele sabia, né, do Deus de Israel, Deus dos israelitas, e decide, portanto, não ir, porque ele entendeu que seria impossível amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Quando esses grupos voltam, ou seja, andam mais 600 quilômetros de volta, então isso levou dias, tá? Levou dias, porque eles não tinham carro, eles não tinham helicóptero, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha nada. Ou as pessoas iam andando ou iam montado em animais, ou em cavalos, ou em jumentos, seja lá o que for, iam em animais, ou seja, demorava um prazo, 600 quilômetros, era muito distante. Então levava um tempo esse trajeto. Quando eles retornam, eles falam para Balaque: olha, Balaque, o Balaão não quis vir não, ele disse que, olha, não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. O que o Balaque faz? Balaque separa um outro grupo de emissários, pessoas que tinham um certo destaque ali, né, no reinado de Moabe, e também alguns dos líderes midianitas, e os envia de volta a Balaão com uma proposta. Olha, Balaão, se você nos acompanhar e ir até lá amaldiçoar o povo de Israel, você ainda vai ganhar um dinheiro em cima disso. E aí Balaão, ele balança um pouco e decide ir. Mas como ele decidiu ir? Dá uma olhada. Bem, o Balaão, ele decidiu ir, né, juntamente com aqueles emissários, porque, como diz o texto bíblico, Deus falou para ele ir. Só que aconteceu uma coisa. No meio do caminho, quando Balaão estava indo montado na sua jumenta e com 2 auxiliares. Provavelmente os líderes emissários tinham ido um pouco mais à frente, provavelmente, mas o fato é que estava Balaão, montado em sua jumenta, e com 2 dos seus auxiliares. Bem, o que acabou acontecendo? Aconteceu o seguinte: no caminho lá em direção à região de Moabe, a mula, né, a jumenta, mula, melhor dizendo, né, a mula de Balaão viu no meio do caminho um anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu para eles, mas só a mula de Balaão conseguiu ver o anjo. E aí ela se assustou e saiu do caminho. Balaão foi lá e bateu na mula dele e a mula voltou para o caminho. Continuou andando um pouco mais, até que chegou a um lugar onde havia 2 vinhas. E entre essas 2 vinhas havia muros. E aí o anjo apareceu de novo, e nem Balaão e os seus auxiliares conseguiram ver o anjo, mas a mula viu. E aí o que aconteceu? Quando a mula viu o anjo, ela se encostou na parede e prendeu a perna do Balaão. O Balaão foi lá e bateu, né, nela, né, no seu animal, né, mula, jumenta, mas vamos usar a expressão jumenta que vai ficar mais claro, né? Ele bate na sua jumenta e aí ela
desprende a perna dele. Eles continuam caminhando, continuam avançando um pouco mais, até que chega um lugar onde havia uma passagem muito estreita e não tinha como virar nem para a direita e nem para a esquerda. Tudo isso está relatado lá em Números 22, 23 e 24. É bom que você leia esse texto depois, tá? Posteriormente. E aí o anjo aparece. Quando o anjo aparece, como a jumenta não conseguia virar nem para a direita nem para a esquerda, ela se agachou com medo, e aí o Balaão foi e bateu nela de novo. E nesse momento aconteceu uma coisa espetacular. Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou com Balaão: por que você está me batendo? Não tenho te carregado há tanto tempo, por que você está me tratando mal? E por incrível que pareça, o Balaão conversou com a sua jumenta. Mas nesse momento, nesse mesmo instante, Deus abriu os olhos de Balaão e Balaão pôde ver o anjo do Senhor à sua frente com uma espada. E Balaão ficou aterrorizado e se prostrou, né? E naquele momento aconteceu algo. Deus falou com Balaão. A ira de Deus se manifestou contrária a Balaão no episódio da sua jumenta, que agiu de maneira estranha ao sentir a presença do anjo. Deus abriu a boca da jumenta, que, fustigada por Balaão, lembrou o profeta de todo o bom serviço que lhe havia prestado e de como ela não merecia tão brutal tratamento. Foi então que Balaão teve os seus olhos abertos e viu o anjo do Senhor armado de espada. Ao dizer que poderia voltar, recebeu ordens para seguir o caminho e assim o fez. O que aconteceu? Quando o anjo, quando os olhos do Balaão se abriram para ver o anjo, o Balaão entendeu que ele estava fazendo algo errado, de estar indo com aqueles emissários. Ele chegou até a dizer: olha, eu vou voltar. Mas o anjo do Senhor disse: não, acompanhe esses emissários, vá com eles até a terra de Moabe para se encontrar com Balaque, mas você vai dizer aquilo que o Senhor mandar você dizer. Provavelmente o Balaão tenha ficado seduzido pela proposta de algum ganho financeiro, muito embora quando ele já estava lá na sua cidade, quando os primeiros emissários foram, o Balaão entendeu uma coisa: olha, mesmo que Balaque me desse todo o seu dinheiro, eu não conseguiria amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. O fato é que agora, depois de Balaão ter visto o anjo, Balaão recebe uma direção: você só vai falar aquilo que o Senhor lhe permitir falar. Muito bem, quando Balaão chega na terra de Moabe, ele vai se encontrar com o rei Balaque. E aí Balaque vai fazer o seguinte: Balaque vai dizer: olha, eu mandei chamar você, eu trouxe você até aqui e fiz até uma proposta de lhe dar recompensas financeiras se você amaldiçoar o povo de Israel, que é um povo gigantesco, inumerável, eu não vou conseguir vencer e a única forma de eu vencer é eles estarem debaixo de maldição. Como eu sei da sua fama, conheço da sua notoriedade e como você mora muito distante daqui, eu mandei te chamar para me ajudar a amaldiçoar esse povo. E aí o Balaque, rei de Moabe, levou Balaão a um lugar, provavelmente no Monte Pisga, para que dali ele pudesse contemplar o povo que estava acampado nas planícies de Moabe. E aí quando Balaão vê o povo, Balaão diz assim: ok, rei Balaque, então constrói 7 altares, traz 7 carneiros e 7 ovelhas, que nós vamos fazer aqui um sacrifício, mas antes eu vou falar com o Senhor. E aquilo que o Senhor me disser eu vou transmitir para você. E aí diz o texto bíblico que ele foi fazer isso, ele foi falar com o Senhor. E qual foi a resposta? Dá uma olhadinha lá em Números 20 e... abra sua Bíblia lá em Números 23. Olha só, versículo 6. Ele voltou a Balaque. Versículo 5. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê a ele essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaão trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto.
Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Em outras palavras, o Balaão disse: olha, Balaque, não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. O Balaque, o rei de Moabe, ficou pensando quando o Balaão disse: olha, me espera que eu vou ali conversar com Deus, eu vou falar com Deus de Israel para ver que direção que eu vou tomar. E eu fico imaginando o Balaão voltando e o Balaque na expectativa de que o Balaão pudesse amaldiçoar, só que em vez de proferir uma maldição, ele proferiu uma bênção. Isso deixou certamente o Balaque indignado. Dá uma olhada. Ao encontrar-se com Balaque, reafirmou que só diria o que lhe fosse permitido da parte do Senhor. De acordo com as suas instruções, foram preparados 7 altares. Por 3 vezes, Balaão tentou falar contra o povo de Israel, mas foi controlado a proferir bênçãos e não maldições. Bem, eu falei aqui para você só de uma até agora, né? Só que depois desta primeira bênção que o Balaão profere, ao invés de maldição, o Balaque fica indignado, leva ele para um outro lugar para ter uma outra visão do povo, para que dali, da outra visão do outro local, Balaão pudesse proferir uma maldição. E aí o Balaão vai buscar o Senhor. Balaão fala: olha, constrói aqui 7 altares, separe 7 carneiros e 7 ovelhas, nós vamos aqui sacrificar, mas antes deixa eu consultar ao Senhor para ver que direção que nós vamos tomar. E aí ele vem com a segunda bênção, onde o Balaque, o rei de Moabe, esperava que fosse uma maldição. Olha o que diz lá, Números 23, versículo de número 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque lhe perguntou: o que o Senhor disse para você, Balaão? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Em outras palavras, o Balaque diz: mas de novo, em vez de você amaldiçoar, você está abençoando. E Balaão disse: olha, não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Aí pela terceira vez, o Balaque pega o Balaão e o leva a um outro ponto de vista, onde ele poderia vislumbrar o povo de Israel por uma parte. E aí o Balaão não vai consultar o Senhor não, porque o Balaão já sabe: cara, não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. É impossível amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Por esse motivo, ao invés de proferir maldições, Balaão instruiu Balaque para que pusesse tropeços no caminho do povo de Deus por meio da corrupção e da fornicação. O que aconteceu? Ao constatar aquilo que Balaão já sabia desde a sua cidade em Petor, quando pela primeira vez ele consultou ao Senhor que era impossível amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, e depois de ter tentado 3 vezes, na realidade 2, porque a terceira ele nem foi lá consultar ao Senhor, e ficou, portanto, comprovado: olha, não tem como amaldiçoar. Balaque, rei de Moabe, você quer ainda me pagar? Só que não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. E aí o Balaão faz uma coisa terrível. O que o Balaão faz? Olha, a única forma deste povo ficar fragilizado, ou deste povo ser ferido, ou deste povo estar vulnerável,
é que possa haver uma brecha neles. Então vamos induzi-los a pecar. Vamos induzi-los a ter contato com as mulheres moabitas e midianitas também, e ao mesmo tempo comer dos alimentos sacrificados a Baal Peor, o deus adorado pelos moabitas, e não apenas isso, mas também prestar cultos a Baal Peor. E isso está registrado em Números 31:16. Olha o que diz. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Esse texto de Números 31 mostra um momento em que Moisés, depois de uma direção dada por Deus, ele vai colocar o povo de Israel para subjugar os midianitas. E aí Israel subjuga os midianitas que tinham prejudicado outrora o povo de Israel. Só que os soldados israelitas, eles poupam as mulheres moabitas e midianitas, porque neste momento eram os moabitas e midianitas juntos nesse processo todo. E quando Moisés sabe disso, Moisés fica furioso. Vai dizer, vocês não fizeram aquilo que era necessário ter sido feito com as mulheres moabitas, foram elas que seguiram o conselho de Balaão. Ou seja, o Balaque, rei de Moabe, foi orientado por Balaão sobre como poderia levar Israel a transgredir, a quebrar a aliança com o Senhor e pecar. Ou seja, conduzindo Israel a transgredir a aliança outrora firmada por Deus. E aqui em Números 31:16 nos mostra o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu é que Balaão ensinou ou deu para Balaque, o rei de Moabe, a deixa. Olha, não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, mas nós podemos levá-los a pecar e transgredir contra o Deus deles. E aí vamos colocar ciladas para que eles possam ser seduzidos pelo pecado e assim abrir uma brecha para que eles possam ficar fragilizados espiritualmente e moralmente, e você assim, Balaque, possa prevalecer. Balaão nada ganhou com a sua impiedade, nada ganhou com essa sua artimanha. Houve uma batalha entre Israel e os midianitas e Balaão foi morto durante o confronto, ou seja, o Balaão acabou morrendo. Está relatado lá em Números 31:8 e Josué 13:22. O Balaão tentou de todas as maneiras, ou melhor, tentou, né? Tentou não, na verdade ele fez, ele mostrou para Balaque, olha, leve os israelitas a pecar, vamos armar ciladas para eles, porque não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. E aí a consequência foi que o próprio Balaão acabou sendo morto quando os israelitas subjugaram os midianitas. Todavia, Israel também recebeu o devido castigo por ter se deixado corromper. Balaão nada ganhou, portanto, com essa sua impiedade. Agora, a partir dessa história, quais são os usos metafóricos que nós podemos tirar de lições, né, para as nossas vidas? Mas antes de falar das lições espirituais, quais são os usos metafóricos que a Bíblia Sagrada utiliza a respeito deste episódio de Balaão? Quais são esses usos metafóricos, principalmente no Novo Testamento? No Antigo também, mas no Novo. Quais são os usos metafóricos que são aplicados de ensinamento a partir do episódio de Balaão e ali também junto com o rei Balaque? Vamos ver lá. A narrativa, ela ilustra um importante princípio espiritual, que é o princípio que está registrado lá em Números 24:9. Bendito os que te abençoarem, ó Israel, e maldito os que te amaldiçoarem. Você sabe que dentro do pacto de aliança firmado entre Deus e Israel havia algo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E é isso que nós vamos ver na experiência de Balaão. Já no Novo Testamento, encontram-se várias interpretações dos atos de Balaão vinculados a lições espirituais. Podemos citar, por exemplo, o trecho de 2 Pedro 2,15, que se refere ao caminho de Balaão. Vamos entender essa expressão de 2 Pedro 2,15. O que seria esse caminho de Balaão? Lembro que quando Balaque
pela segunda vez, ao enviar os seus emissários, faz uma proposta financeira, faz uma proposta de recompensar com dinheiro a Balaão se ele amaldiçoasse o povo. Balaão já havia dito anteriormente, né? Olha, mesmo que o Balaque me desse tudo que ele tem, não dá para amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Mas quando 2 Pedro 2,15 fala sobre os caminhos de Balaão, é essa a ideia que ele quer trazer. Qual ideia? A ideia da comercialização do dom profético, ou de maneira mais geral, o dinheiro e outras vantagens exageradas adquiridas mediante a comercialização da religião. Se há uma coisa terrível e grotesca que acontece na experiência da fé religiosa, é este processo de comercializar a fé religiosa em torno de ganhos particulares e pessoais. O Balaque, rei de Moabe, fez essa proposta para o Balaão: olha, eu vou te recompensar financeiramente. E aí, quando 2 Pedro 2,15 fala sobre isso, ele transmite essa ideia. Aqueles que em nome do Evangelho comercializam a fé, visando lucro econômico financeiro para as próprias vidas, querendo enriquecer com o ensino do Evangelho, ou querendo enriquecer às custas da manipulação da fé, da manipulação religiosa. Isso é algo grotesco e abominável. Nada contra alguém enriquecer pelo seu trabalho digno, pelo seu trabalho esforçado e empenhado, mas é verdade que muitos charlatões se aproveitam do discurso religioso, da dinâmica religiosa, da fé das pessoas para comercializarem o Evangelho, e isso é abominável diante de Deus. Um outro texto que nós temos é Apocalipse 2,14. Em Apocalipse 2,14 há a menção à doutrina de Balaão, o ensino de Balaão. E o que seria esse ensino de Balaão? É a corrupção de pessoas piedosas, levando-as a abandonarem sua atitude separatista e se degradarem na imoralidade e no mundanismo. Mais à frente deste vídeo eu vou falar para você sobre a igreja de Pérgamo. E a carta que Jesus manda João escrever para a igreja de Pérgamo menciona ali o ensino de Balaão, a doutrina de Balaão. Então o que é a doutrina de Balaão? É essa doutrina, este ensino que leva as pessoas a se corromperem, a assimilarem o estilo de vida mundano, pagão, idolátrico, promíscuo. Isso é o ensino de Balaão. E isso aconteceu lá na igreja de Pérgamo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vê-se assim que é possível corromper aqueles que não podem ser amaldiçoados. Ou seja, ainda que seja impossível amaldiçoar a quem Deus abençoou, mas é possível corromper a quem Deus abençoou. E no caso da experiência de Balaão, que ele orienta Balaque a fazer, é o seguinte: olha, não tem como amaldiçoar esse povo, mas nós podemos corrompê-los. Nós podemos armar ciladas para que eles caiam em seus próprios pecados. Tá vendo só? Em Judas capítulo 11, ou melhor, Judas versículo 11, nós lemos sobre o erro de Salomão. E o que é o erro de Salomão? O que consistiu o erro de Salomão? Consiste na suposição de que Deus pode amaldiçoar o seu povo quando este pratica o que é errado. Se você ler Judas versículo 11, porque Judas só tem um capítulo, né, um único capítulo, e se você ler o versículo 11, parece que ali há a possibilidade de Deus amaldiçoar o seu povo. Será que Deus amaldiçoou o seu povo mesmo? Vamos ver. Deus julga, mas não amaldiçoa os seus. Deus trata, mas não amaldiçoa os seus. Deus disciplina, mas não amaldiçoa os seus. E por que a gente afirma isso com tanta convicção? A missão de Cristo protege as almas dos salvos e remidos. Não é por isso que eles escapam do castigo, e não é por isso que eles escapam do castigo quando merecido. Em outras palavras, Deus não vai amaldiçoar ao povo a quem ele abençoou. Entretanto, Deus pode disciplinar, Deus pode corrigir, Deus pode permitir que o seu povo que se corrompe em seus pecados, em suas impurezas, em suas infidelidades, colha as consequências dos seus atos.
toda vez que na nossa vida, irmãos, ou irmão e irmã na fé, todas as vezes que nós trilhamos um caminho de impureza, um caminho de pecado, um caminho de transgressão, ainda que fomos alcançados pela graça de Deus em Jesus, a ponto de nada mais nos separar do amor de Deus que nele está, nós vamos colher consequências das nossas impurezas, das nossas transgressões, das nossas infidelidades. Deus não amaldiçoa o seu povo, mas Deus trata, Deus julga, Deus disciplina, Deus corrige, como diz Hebreus capítulo 12, verso 5. A vida de Balaão sugere-nos ainda uma outra lição, a mistura do bem com o mal. Ou seja, em um homem, mesmo que seja um profeta, pode haver a mescla do bem com o ruim, ou do bom com o ruim, com intenções nobres e atos vis, ou a mistura da verdade com ideias de paganismo. Ou seja, o que a gente vai ver ali em Balaão é essa mistura entre o bom e o mal. E isso acontece em nossas vidas por causa da nossa condição pecaminosa. Nenhum de nós, por mais que trilhemos um caminho de santidade, de pureza e de retidão, nenhum de nós ainda alcançou a perfeição. A natureza pecaminosa habita em nós. E há um conflito entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual, a natureza regenerada. E quem prevalece nessa luta é quem está mais alimentado, mais abastecido, mas essa luta acontece dentro de nós. Então, temos que tomar cuidado com aqueles que transmitem aquela ideia de que são pessoas super espirituais, porque em todos nós habita tanto o bem quanto essa inclinação ao mal. Todos nós nos tornamos culpados deste erro, em maior ou menor grau, pois isso faz parte daquilo que significa ser um pecador. E essa mescla torna-se mais notória ainda quando envolvem aqueles que estão em posição de liderança espiritual. O Balaão, ele era um líder espiritual, ele era um profeta adivinho. E nós vamos ver nele tanto uma questão boa, quando ele ali se submete, se sujeita a Deus e transmite aquilo que Deus havia dito, mas ao mesmo tempo a gente vai ver nele uma coisa má, quando ele vai induzir Balaque no processo de como levar os israelitas a pecar. Dentro de nós há isso, dentro de nós há esse conflito entre a natureza pecaminosa que está viva e latente em nós e a natureza regenerada. A natureza regenerada é o nosso novo ser em Cristo, que já morreu para o pecado, mas o pecado ainda habita em nós, ainda vive de um modo muito forte e intenso dentro de nós. Como é que a gente prevalece? Quando fortalecemos a nossa vida espiritual. Agora, diante disso, quais são as lições espirituais que você e eu podemos tirar para as nossas vidas a partir da experiência de Balaão? Tem muitas lições interessantes nesse relato bíblico. Vamos dar uma olhada. Segundo as tradições judaicas, Balaão se tornou símbolo de todos quanto ensinavam e encorajavam o povo de Israel a envolver-se na idolatria. Se você estudar a história de Israel, você vai perceber que o grande problema na história do povo de Israel antes do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico, foram as constantes aberturas que Israel fazia para a influência pagã e idolátrica. E muitas vezes essa influência pagã e idolátrica, ela entrava por influência de indivíduos que levavam Israel a pecar e transgredir. Portanto, a experiência de Balaão foi trazida para a tradição judaica como aquela prática de alguns indivíduos no meio do povo de Deus que os induzem ao erro e ao próprio pecado. O que naturalmente incluía os vícios pagãos que acompanhavam esse sistema, os quais eram excessos da gula, do alcoolismo e da prostituição. Lamentavelmente, na história do povo de Deus, sempre vai se levantar indivíduos que vão trazer ensinos errados, doutrinas erradas para levar o povo de Deus a pecar, para levar o povo de Deus a transgredir. Balaão não foi um inimigo declarado de Deus. Ele professava adorar ao Senhor, mas traiu o povo de Israel, levando-os a aceitarem ideias e maneiras pagãs.
tendo assim tentado destruir o caráter deles como povo separado. Ou seja, depois das tentativas frustradas de amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, o que o Balaão faz, ensinando Balaque, olha, então vamos levar esse povo a pecar, vamos conduzi-los a isso. Então, dentro da tradição bíblica, da tradição judaica também, principalmente, Balaão se associa a essas pessoas que levam o povo de Deus a errar, a pecar, a transgredir, a viver de um modo contrário aos preceitos do Evangelho, aos preceitos do reino de Deus. E aí veja, os seguidores de Balaão dos tempos cristãos não possuem integridade de alma. Podem ser indivíduos religiosos, mas se caracterizam por defeitos vastos e sérios em sua vida espiritual e terminam por exercer uma influência negativa sobre a maioria das pessoas ao invés de contribuírem para a piedade. Infelizmente, no meio da Igreja de Jesus Cristo, ou no meio da Igreja cristã, existem pessoas que estão trilhando os caminhos de Balaão, existem pessoas que estão aplicando a doutrina de Balaão, ou seja, estão flertando com o estilo de vida mundano, pecaminoso, ao estilo de vida que desagrada a Deus, que vão flertando com a imoralidade, que vão flertando com a promiscuidade, com a idolatria, com o paganismo. Infelizmente, isso é uma realidade. Por não poder amaldiçoar ao povo de Israel, Balaão tentou corrompê-lo, e isso levando seus varões, os seus homens, a terem relações sexuais com mulheres moabitas, assim manchando a separação deles. Lembra quando Deus separou a Israel, chamou a Israel, e está lá registrado em Levítico, quando Deus fala para Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo: sejam santos como eu sou santo. Ou lembram lá de Êxodo 19, versículos 5 e 6, quando Israel firma uma aliança com Deus, né? E Deus diz assim: vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa, um povo separado para mim. E Balaão conseguiu ter êxito em levar o povo de Israel a se corromper em seus próprios pecados. Foi nessa conotação espiritual o mesmo ocorrido na cidade de Pérgamo, onde a igreja se misturou com o paganismo. Deixa eu ler para você aqui Apocalipse 2,14. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso de número 14. Apocalipse 2, verso de número 14, diz assim as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 2, verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Deixa eu te ajudar a entender esse texto. A gente sabe que lá, nos tempos do primeiro século, o maior desafio da Igreja de Jesus era preservar a sua identidade como noiva de Cristo, como povo separado do Senhor, por causa da graça redentora do Evangelho. E quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele apresenta ali um princípio que deveria ser aplicado aos irmãos de Roma, mas também a todos os seguidores do Senhor Jesus. Qual é o texto? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo fala para os irmãos de Roma e que se aplica a toda a igreja de Cristo? Que nós não podemos ter a forma do estilo de vida deste mundo. Precisamos ser transformados pela renovação da mente. Nós não podemos assimilar em nosso estilo de vida, em nossas decisões e práticas comportamentais, o estilo de vida mundano que desagrada ao Senhor. Temos que ser transformados na cultura do reino de Deus, na cultura do Evangelho. E por que eu estou colocando isso? Porque esse era o problema da igreja de Jesus em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que se tornou um desafio para a igreja que ali se estabeleceu. Dá uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem aqui, ela retrata o que era Pérgamo durante o primeiro século da era cristã.
Pérgamo tinha sido a antiga capital do Império Lídio, mas depois os lídios passaram para os romanos esse território, e desde então esse território passou a ser província romana, né? A província romana ali daquele território, né? E essa cidade passou a ser, portanto, uma cidade da província romana da Ásia. Essa que era a expressão que eu queria colocar. Pérgamo, ao final do primeiro século, e o livro do Apocalipse ele é escrito por volta do ano 90 da nossa era, do final do primeiro século. Pérgamo era uma cidade grande, importante, com um grande legado histórico, né, devido ao seu passado, porém uma cidade promíscua, imoral, pagã, idolátrica. Havia culto a muitos deuses ali na cidade de Pérgamo, né, alguns deuses, entretanto, era uma cidade conhecida pela sua imoralidade, paganismo, pela sua promiscuidade. E a Igreja de Jesus Cristo chegou na cidade de Pérgamo. E a Igreja de Jesus que chegou à cidade de Pérgamo não aplicou o princípio de ser transformado pela renovação da mente. Na realidade, uma parte da igreja preservou a sua fidelidade ao ensino apostólico. Uma parte da igreja preservou a sua fé no evangelho, mas uma outra parte estava flertando com o estilo de vida da sociedade de Pérgamo. E por que estavam fazendo isso? Por causa de pessoas que estavam na igreja de Pérgamo disseminando a doutrina de Balaão, disseminando os conceitos da doutrina de Balaão, ou seja, dizendo, olha, qual é o problema de estarmos como seguidores de Jesus, mas vivendo a partir do estilo de vida da cidade. Por isso que aqui em Apocalipse 2,14, Jesus vai dizer, olha, eu tenho contra ti, igreja de Pérgamo, que você tem aí pessoas que estão se apegando aos ensinos de Balaão. Ou seja, Jesus menciona o que tinha acontecido há mais de 2000 anos antes daquele momento que a carta de Pérgamo estava sendo escrita. Quando Balaão levou os israelitas, ou melhor, quando Balaão ensinou Balaque como levar os israelitas a pecar, tendo relações sexuais ilícitas com as mulheres moabitas, comendo os alimentos sacrificados aos ídolos e ao mesmo tempo prestando culto a Baal Peor. E ali Jesus fala, olha, igreja minha de Pérgamo, eu tenho contra ti algo. Tem no meio de vocês aí pessoas que estão se apegando ao ensino de Balaão. Em outras palavras, tem no meio de vocês pessoas que estão reproduzindo o estilo de vida pecaminoso, promíscuo, imoral, pagão e idolátrico da cidade de Pérgamo. Tá? E aí tem outras imagens da cidade de Pérgamo durante o primeiro século que tentam ilustrar como era essa cidade. Essa é uma imagem e aqui uma outra imagem, né, da cidade de Pérgamo, que tinha ali uma montanha, um promontório, onde foi construído ali um templo, né, a um deus que era adorado. Havia alguns deuses que eram adorados em Pérgamo. Agora veja, além disso, na cidade de Pérgamo havia também o culto ao imperador. O culto ao imperador em Pérgamo tentava os crentes a transigirem com a idolatria. Ou seja, ao final do primeiro século, havia por parte da orientação do imperador romano Domiciano, de uma exigência de culto à sua pessoa. Os cristãos da cidade de Pérgamo estavam sendo forçados a isso também. Mas o pior problema era um outro. Qual era? Olha ali, o gnosticismo parece que foi a principal força que buscava corromper a moral da igreja cristã. Eu precisaria fazer um vídeo só sobre gnosticismo. Talvez mais à frente eu faça. Porque falar de gnosticismo é falar de uma coisa gigantesca. Mas uma das ideias do gnosticismo era a seguinte, uma das ideias entre várias. A ideia de que o corpo é mau, o corpo é inferior, tudo aquilo que é físico e concreto é inferior comparado àquilo que é espiritual, aquilo que é da alma. E esse conceito trazia algumas ideias. E uma das ideias era a seguinte, ora, já que o corpo é mau, o corpo é inferior e não contamina a alma, qual é o problema de dar lugar aos desejos e paixões do corpo? E era esse tipo de gnosticismo que estava sendo disseminado por conceitos no meio da igreja de Jesus na cidade de Pérgamo. Os cristãos de Pérgamo deixaram de ser peregrinos e forasteiros nesta terra
e acomodaram-se ao paganismo até mesmo dentro dos limites da igreja. Ou seja, parte dos seguidores de Jesus da igreja de Pérgamo tinha se rendido à influência dos ensinos de Balaão, ou seja, de flertar com a promiscuidade, com a imoralidade sexual e com a idolatria. A imoralidade em seus líderes da igreja de Pérgamo, e por consequência em seus discípulos, era aceita como normal na ética cristã. Portanto, o evangelho perdeu ali o seu imperativo moral. Qual foi o problema da igreja de Pérgamo? Foi se render à promiscuidade sexual que dava lugar à imoralidade. Parte da igreja de Pérgamo caiu ali no ensino de Balaão, porque Balaão disse para Balaque lá tempos antes: olha, vamos levar os israelitas a pecar, não há como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, mas podemos levar eles a se corromper, vamos levá-los a serem seduzidos à imoralidade sexual, à promiscuidade. A doutrina de Balaão, como mencionado em Apocalipse 2,14, mostra como a atitude moral de Balaão na vida se tornou a doutrina oficial em Pérgamo, ou em outras palavras, a sua ética cristã. A imoralidade na igreja de Pérgamo tornou-se algo desejável, como se tivesse finalidades boas no seio da igreja cristã. Em outras palavras, a igreja de Pérgamo, ao invés de ser sal e luz, permitiu que o estilo de vida pagão, imoral, idolátrico, promíscuo lhe engolisse. E isso, portanto, desagradou muito o Senhor Jesus, produto do ensino de Balaão. A mentalidade pagã, no tocante às questões sexuais e outras, tornou-se a mentalidade prática e a doutrina da igreja dali. Os gnósticos julgavam ser aconselhável contaminar o corpo a fim de degradá-lo, o que ajudaria no sistema mundial em sua tentativa de destruir a matéria. Destruindo a matéria de que maneira? Olha, deixa o corpo se contaminar porque o corpo não tem como afetar a alma. Era este ensino errado, essa doutrina maligna, este ensino de Balaão que estava corrompendo a igreja de Pérgamo. Segundo Apocalipse 2,14, Balaão literalmente procurou levar os israelitas a adotarem ideias pagãs, a tomarem esposas pagãs e a se envolverem na idolatria e em seus vícios. O termo grego usado no texto do Apocalipse é escândalo, que dá a ideia de armadilha ou qualquer outra coisa que leva alguém a tropeçar e a cair. Então a palavra que vai ser utilizada ali na carta que João escreve à igreja de Pérgamo vai ter esse termo escândalo. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, minha igreja em Pérgamo, sou triste com vocês, eu tenho algo contra vocês, porque alguns de vocês estão caindo nas ciladas, nas mesmas ciladas que lá no passado Balaão levou Israel a cair, porque Balaão ensinou Balaque, rei de Moabe, como levar os israelitas a abrirem brechas em suas vidas. E aí veja, o ardil de Satanás, tanto lá no caso de Balaão, e de Balaque, com o povo de Israel, como também na igreja de Pérgamo, consistiu do atrativo de mulheres pagãs, os deleites pervertidos da adoração pagã. Além disso, em Apocalipse 2,14 também há a menção de que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Então veja só como que é interessante essas questões. E aí veja, Satanás tem suas tentações que agem como armadilhas e que ao se transformarem em vícios, são extremamente difíceis de extirpar. Veja, não há como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, porém, é possível levá-lo a se corromper quando ciladas lhes são armadas e quando o povo de Deus, diante dessas ciladas, não vigia, não mantém a sua santidade, pureza e retidão e acaba muitas vezes caindo na sedução da tentação, dando lugar ao pecado.
Isso é uma lição para as nossas vidas. Nós temos que estar atentos para com este ensino de Balaão, essa doutrina de Balaão, que tenta nos seduzir àquilo que são as nossas paixões carnais, as paixões pecaminosas, e que se dermos lugar a elas, nós vamos abrir uma brecha enorme em nossas vidas, ainda que não chegue a anular a nossa condição de regenerados por Deus em Cristo, mas certamente colheremos as consequências da nossa promiscuidade, do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa desobediência. E aqui fica algo para você e para mim. O que fica para nós? É impossível amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, porém, este povo pode se corromper se der lugar às suas paixões pecaminosas, às suas transgressões, ou dar lugar às transgressões. A mulher licenciosa tem garras de ferro. Suas vítimas não conseguem escapar com facilidade. Aqui é uma menção à sedução da mulher imoral. E quando um homem ele cede à sedução de uma mulher imoral, ele vai ficar como tomado por uma garra de ferro. Portanto, você que é homem, não brinque com a sedução pecaminosa do sexo oposto, porque isso pode levar você a abrir uma brecha na sua vida, e essa brecha poderá trazer consequências terríveis sobre você. Mas também o homem licencioso, o homem imoral, tem um vício de aço que oprime o seu cérebro. Não pode ser libertado facilmente, a despeito de todas as boas influências. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui, dentre várias, né? Aqui da experiência de Balaão, de Balaque e Balaão, mas especificamente de Balaão. Balaão chegou à conclusão: não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou, mas é possível levá-los a transgredir, onde eles serão os responsáveis por abrir brechas. Vamos colocar ciladas. Escuta o que eu vou lhe dizer. Todos os dias, Satanás e seus demônios colocam situações para nós de tentações, para que possamos dar lugar às paixões pecaminosas que ainda habitam em nós, mas que devem estar mortificadas porque fomos regenerados em Cristo. Você e eu em Cristo fomos regenerados. Já estamos crucificados com Cristo. Entretanto, a natureza pecaminosa ainda está viva em nós e latente em nós. Se não mantermos os membros do nosso corpo mortos para o pecado, podemos dar brechas ao cair nas ciladas e nas tentações malignas, nas ciladas e tentações de Balaão. Esses são ardis das influências satânicas que podem cativar até mesmo líderes espirituais. Líderes espirituais também podem cair neste engodo do ensino de Balaão. Bem, esse portanto é o vídeo aqui de hoje, aqui do canal estudobiblico.net. Aprendemos aqui sobre Balaão, o profeta que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não teve êxito de amaldiçoar. O seu êxito foi em levar Israel a pecar e abrir uma brecha, e Israel, por consequência, acabou tendo que arcar com todas elas, porque Deus não vai amaldiçoar o seu povo. Entretanto, Deus pode julgá-lo, Deus pode tratá-lo, Deus pode permitir que o seu povo, que os seus filhos colham as consequências dos seus pecados, transgressões e rebeliões. Obrigado por ter me acompanhado até aqui neste vídeo de hoje, aqui do canal estudobiblico.net, um canal que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha. Até uma próxima. Tchau, tchau.